ter um minutinho. Esperar mais um minutinho. Ainda não são 6 horas, né? E já começamos já. Mas foi muito bom lá agora, né, pessoal? Foi sim, muito bom. Nossa, estava bom mesmo. Me senti muito bem, em paz. O único problema é que acabou, eu estava com o pensamento de quero mais. Com certeza, vamos ter mais. Bom, vamos começar então? 6 horas? Né? Pode ser, Luciano? Pode. Então, vamos lá. Vamos então, com essa alegria que estamos sentindo em nossos corações, vamos nos ligando a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo por estarmos aqui, mais esse domingo de Evangelho e Vibrações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, vamos para o Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. Hoje nós vamos começar, então, o capítulo 10. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, item 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, itens 14 e 15. Se nosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, itens 15, 21 e 22. Então, aqui vamos falar um pouquinho sobre esse item 3. É muito comum nos nossos dias, né, entre os espíritos encarnados nesta terra, que nós somos um mundo de expiação e de provas, quando alguém faz alguma coisa para a gente, ao invés de nós nos sentarmos com ele, só os dois, tete a tete, e conversar, buscar se ajustar, a gente não faz isso. A gente fala com um terceiro, fala com uma quarta pessoa, e quando ainda fala, no intuito de falar assim, o que você me aconselha? Como você acha que eu devo falar? Como, ainda assim, é bom. Fora quando é mais a título de fofoca, de espalhar que a pessoa fez algo contra nós. Aqui é um erro nosso. Se eu preciso de ajuda, eu posso chegar, Marcelo, o fulano errou contra mim, o que você acha que eu devo falar? Como você acha que eu devo conduzir isso? Eu estou comentando o acontecido, mas ele está para uma orientação. Agora, se é só um objetivo de disseminar que o outro errou contra mim, porque ele é sem vergonha, porque ele é cafajeste, porque... Então eu estou errado. Já estou sendo tão ruim quanto ele. E aí, na pergunta, quantas vezes eu devo perdoar? A gente sabe que 70 vezes 7 não vai dar 490, né? É um negócio que é só uma forma de falar. Eu devo perdoar sempre. Por quê? Porque quando meu irmão erra contra mim, é porque ele ainda está num nível de aprendizado, de entendimento,
Atrasado. O erro, por mais que a gente diga, ele erra porque ele quer. Ele erra porque ele não sabe. Quando ele sabe, dificilmente ele vai errar. A menos que seja realmente perversidade. Então, aí já é um outro nível que nós estamos falando. No nível que a gente conversa, no dia a dia, os perversos, a gente sabe como eles agem. Agora, aquele do nosso círculo é porque ele realmente ainda está atrasado. Quando eu faço alguma coisa que vocês não gostam, não é porque eu estou sendo maldoso no sentido de querer maltratar a pessoa. É porque eu estou atrasado. Aquilo que eu fiz é o meu limite. Eu ainda não consigo dar mais. Mas o Carlos deveria, porque o Carlos estuda o Espiritismo já há mais de 25 anos e ainda está assim. Paciência, estudar não significa aprendizado. Significa que tem o conhecimento, foi buscar a informação, mas ainda não transformou essa informação em aprendizado. E quando eu transformo essa informação em aprendizado, esse conhecimento em aprendizado, eu não erro mais. A gente não erra mais as contas básicas. A menos que seja um momento de tá voando. Putz, eu errei um negócio aqui, nunca errei na minha vida. Do contrário, a gente não vai errar. Então, por isso que esse perdão de 70 vezes, 7 vezes, ele é sempre. Porque o meu irmão, eu creio que ele não erra porque ele quer. Ele erra porque ele ainda está sem esse conhecimento, ele ainda não sabe disso. Algum complemento aqui, pessoal? Posso ir para o último item? Então, vamos lá. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Aqui, eu penso que essa condenação que está sendo dita que é de Deus, na verdade, eu vejo que ela é da nossa própria consciência. Porque no momento que eu fecho as contas, não é Deus que vai dizer, Carlos, você pecou contra o seu irmão, eu vou te punir. Imagine você que eu passo a minha vida com alguns erros, desencarno. No momento que eu começo a sair da carne, eu vou ter uma conversa com a minha consciência, não vou? E nesse momento eu vou saber o que eu aprontei. Então, eu vejo assim, não é Deus que vai me punir. Sou eu mesmo que vou ter vergonha das coisas que eu fiz de errado. Das coisas boas que eu deixei de fazer, sabendo que eu podia ter feito. Então, a punição de Deus, eu vejo assim, Deus não vai estar lá com um cajado querendo dizer que você vai ser punido. É a sua própria consciência que vai dizer, poxa vida, tanto lendo, tanto estudando, e eu realmente não pratiquei aquilo que era para fazer. Então, eu vejo mais como uma punição da minha própria consciência nisso que está acontecendo. Com que direito? Pode não, pois não, Marli. O que diz o Espiritismo quando falam que a pessoa, antes de desencarnar, passa assim, um filme na vida dela? Esse filme que vai passar é justamente essa consciência que vai estar mostrando para você o que você fez. É isso que você falou da consciência, eu imaginei isso. Exatamente. Por quê? Você sabe, é aquele negócio, muito será cobrado a quem muito foi dado. Hoje, dia 23 de julho
nós estamos reunidos, como a gente se reúne todos os domingos, já há algum tempo, para a gente estudar. Uhum. Estudar é buscar o conhecimento. Eu preciso transformar isso agora em aprendizado. No meu local de trabalho, respeitar os meus colegas de trabalho, respeitar os meus vizinhos, as pessoas com quem eu cruzo na rua. Eu preciso transformar isso de alguma forma. Então, esse filme que vem, quando ele vem e fala assim, nossa, tudo isso que eu estou vendo agora, que eu não fiz, era para eu ter feito, porque eu sabia que era para fazer. Aqui a gente se esconde. Aqui a gente se esconde e a gente diz assim, um plano de expiação de provas. Tem hora que eu estou bem, tem hora que eu estou mal, tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro. A gente se esconde atrás disso. Mas no momento da consciência que você está vendo o local que você está no plano espiritual, aí você se arrepia. E nesse momento, você se arrepende. Pois não, Marcelo? Obrigada. Pois não. Oi. Aqui ele fala que. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? Aqui ele fala que você perdoar é uma amostra de grandeza. Mas eu também acredito que seja uma demonstração de inteligência perdoar. Por quê? Porque o não perdão, ele é a perpetuação do mal. Alguém faz alguma coisa para mim, aí eu fico, não perdoo, vou lá atrás, pago na mesma moeda, ou pior, e isso vira uma bola de neve. Uma bola de neve que não acaba nunca. Quem é que gosta de viver ansioso, em eterna ansiedade, eterna maledicência? Isso não é bom. Então, por isso que perdoar é também uma questão de inteligência, porque você pensa assim, não, mas espera aí. Tem outra. Aquela pessoa fez alguma coisa comigo. Por acaso eu sou perfeito? Por acaso não cometo erros também? Então, será que no futuro eu não vou ter que ser perdoado? Quem aqui não teve que ser perdoado já por alguém? Eu já, por coisas que eu fiz. E agora, por que eu não vou perdoar? Por quê? Sou melhor do que o outro? Não. É só isso que eu queria acrescentar. Tranquilo. Vamos lá? Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Aqui nós vamos entrar numa outra situação, né? Olha só. Uma grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Mas, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. Então, essa é a nobre, que é, como o Marcelo estava falando, uma decisão inteligente de perdoar, sabendo que ele erra, eu também erro. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos, vede quando sou generoso? Então, esse perdão aqui é real? É de fato um perdão? É o tal do para todo mundo ver que eu fiz, né? Mas, na verdade, dentro de mim não tem nenhum perdão. Muito pelo contrário, tem a sensação de ter humilhado aquele na frente das outras pessoas. Então, não tem perdão. Não, é só da boca para fora. E é isso que nós precisamos, nós que estamos hoje aqui reunidos, buscar é o perdão de fato. Pois não, Marília? Gostaria de comentar uma coisa aqui, porque agora não sei se eu fui arrogante.
Uma pessoa, eu trabalhava no CRAS, né, e uma pessoa me ajudou, a prefeitura tem isso, né, um derruba o outro. É praticamente comum lá, isso. E eu acabei tomando um bonde para outro setor, né, por conta disso. E aí a pessoa arrependida foi me pedir perdão nesse novo setor que eu fui trabalhar. E eu falei para ela assim, sabe o que mais me espanta? É você ficar acomodada diante, sabendo que eu era inocente e não ter feito nada por mim. Deixar das coisas chegar ao ponto que chegou. Mas se você veio de coração aberto me pedir perdão, você está perdoada. E realmente eu nunca mais toquei no assunto com a pessoa, sabe? Eu vejo, cumprimento, tudo. Então, eu gostaria de saber se pela essa frase que eu falei, eu fui arrogante. Ali, no Livro dos Espíritos, eu não me lembro o nome da questão, Kardec faz uma pergunta e a resposta é que é de acordo com a sua intenção. Qual é a sua intenção na história? A sua intenção foi menosprezar o outro? Não. Não, Foi simplesmente mostrar que ela podia ter feito algo para te ajudar. sim, E eu não era tinha. inocente. Então, exatamente. Então, quer dizer, não, na minha forma de avaliar, Hum, você tem que. É aquele negócio. Quando a gente fala lá no começo, de sentar os dois e conversar. Sem sim, humilhar, sem ofender. E algumas palavras, Jesus não era bonzinho, gente. Jesus falava duro com as pessoas. Ele era ele não bom. era passivo, né? Não. Hipócrita, por que me testais? Essa palavra é uma palavra leve? Chamar o Não, outro de hipócrita? Não. Mas ele chamava não no sentido pejorativo. É para chamar a atenção. Gente, não faz esse tipo de teste, está errado. Então, você sentar com uma pessoa, conversar com ela e mostrar, não é errado. Está na sua intenção, sempre na nossa intenção. A nossa intenção qual é? É boa? É uma intenção, tem alguns princípios? Não está errado em falar. Agora, a minha intenção é usar de uma forma de menosprezar o adversário, então tá. Aí sim você foi arrogante. Mas não é o caso. Na minha visão, não. Colocar a pessoa. não, eu só falei, como que você conseguiu se sentir tão acomodada, sabendo que eu era inocente e não ter feito nada? Uhum. Mas você está perdoada, tá tudo certo. Vida que segue, falei para ela. E seguiu, sabe? Sim. Só que a amizade não dá para ser mais a mesma. Mas ó, perdão foi feito. Não dá Foi? para você continuar com a pessoa, porque você perdoa Não, o ato da pessoa, mas como que você confia nessa pessoa de novo? é É a complicado. diferença. Perdoar não significa que você precisa aceitar a pessoa do seu lado o resto da vida. Uhum. Você perdoa o ato, aquilo que ela fez está errado, perdoa, tá ok. Vamos continuar, você encontra, você cumprimenta. Se você tiver uma oportunidade de conversar, você conversa. Agora, não vai ser mais a amizade que você teve. É, não. Mas onde a gente se vê, a gente cumprimenta. Só não é mais do jeito que é. Exatamente. Pessoal, alguma coisa mais? Não, obrigada, viu, Carlos? Então vamos para o último parágrafo. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, e de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Certinho, pessoal? Algum complemento da parte de vocês?
E agora o Marcelo eu não estou ouvindo. Marcelo, tá sem som porque tá com o microfone desligado. É, Alô? Agora, Alô? agora sim. Não, é que eu bati no microfone aqui, desligou tudo. Tá, vamos lá. Alguma pergunta do Evangelho? Podemos continuar? No Livro dos Espíritos, né, a gente vai começar o capítulo novo, capítulo 6, da vida espírita. Espíritos errantes, pergunta 223. São 11 perguntas. Eu vou ler 5, tá? Depois a gente continua. Então, posso começar? Sim. Sim. A pergunta 223 pergunta assim: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Aqui já cabe uma observação, né? Não existe regra, né? Pode demorar horas, né? A gente não sabe qual o motivo, mas, como ele fala, é mais comum que haja um intervalo um pouco mais longo, né? Que pode ser de anos, ou talvez décadas, ou talvez até milênios, né? Então, não tem uma regra geral. Depende da necessidade de cada um. Algum comentário? Não? Pergunta 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino que espera. Pergunta 224A. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Novamente, né, reforçando aquilo que eu falei, não existe regra. O que estabelece quanto tempo o espírito vai ficar no plano espiritual vai depender da necessidade dele. E espírito errante, né, é só um nome que se deu para aquele espírito que não está encarnado. Tá? Alguma observação? 224B. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Vai depender, uma observação aqui, vai depender do espírito, depende da evolução dele, né? Espíritos que precisam reencarnar, isso é feito de uma forma, de certa maneira, compulsória, né? Para realmente dar aquele choque de realidade no espírito. E muitas vezes isso pode trazer alguns conflitos para aquele que reencarna dessa maneira, né? Pergunta 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria.
Ah, vamos lá. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que têm de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. É uma observação. A gente sempre se esquece, né, que a vida real é a do espírito, né? Então, se o espírito evoluiu, obviamente não vai encarnar de novo, né? A vida verdadeira é a espiritual, não é a material. A material é para nós que ainda precisamos reencarnar para corrigir o que a gente fez de errado, o que a gente tem feito de errado. Mas o espírito que é mais evoluído, ele nem encarna mais, né? Que é o estado normal. Acho que cabe mais uma pergunta. Tem uma observação aqui. Em Kardec. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente, à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova encarnação para se melhorar. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Isso ele resume tudo o que a gente conversou, né? Bom, deixa a 227 para a próxima. Pode ser. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? É uma lição bem informativa, né? Os espíritos, quando eles demoram para reencarnar, é porque eles estão realizando algum trabalho, isso? O ficar errante para alguns espíritos é ficar, na verdade, trabalhando? Olha, não existe uma regra geral. Pode ser que ele está lá no plano espiritual estudando, trabalhando, ou pode até ser mesmo que ele seja um espírito rebelde e não quer reencarnar. Ele não quer voltar para o mundo material, ele se obstina no mal e não quer mais. Então, depende de cada caso, é um caso. Uhum. Alguém quer complementar? Eu gostaria de perguntar. Diga, Marli. É possível alguém sair do plano de expiação e prova e não necessitar reencarnar mais? Olha, alguém que está no plano de regeneração já? Não, no nosso plano de expiação e prova. Eu acho improvável. Porque se está no plano de expiação e prova, é porque ele ainda tem algumas mazelas para corrigir. E a correção é aqui encarnado, não é no plano espiritual. Mas pode ser que esse espírito tenha vindo para esse plano, feito todas as correções, e não necessariamente precisa reencarnar mais? Se ele não tem mais nenhuma mácula, sim, mas aí já é um plano, é um espírito perfeito, né? Tipo um Chico Xavier? Como, por exemplo, Jesus. Isso que a Fernanda tocou no que eu queria falar, né? Chico Xavier. Ou ele encarnou aqui para evoluir a gente? Veja bem, ele tem que ser um espírito puro. Ele veio aqui, Jesus, espírito puro, junto com alguns que ele escolheu para vir, para alavancar a Terra. Todos os outros que passaram por aqui, não. Inclusive Chico Xavier. Agora, eu não conheço o espírito Chico Xavier. Se esse espírito já era do mundo puro e veio para uma missão, ok, então ele nem foi para a regeneração. Agora, ele pode não ser do mundo puro. Ele pode ter vindo aqui já há quantas reencarnações, e agora essa última de Chico Xavier foi com chave de ouro para já ir para a regeneração. Então, etapas nós não pulamos. Não tem como. Você tem que passar por todos os mundos. Então, do mundo de expiação de provas, nós vamos para o mundo de regeneração. Alguns espíritos vêm aqui e
não sei nominar, só consigo falar de Jesus, que vieram esses espíritos para ajudar a Terra a alavancar. Então, esses eles vão lá para o mundo puro. Talvez um outro seja Bezerra de Menezes. Por quê? Bezerra de Menezes foi convidado para ir e ele falou, não, enquanto a Terra estiver passando dificuldades, eu quero... Então, ele fica no plano espiritual, cuidando do planeta Terra. Então, alguns espíritos, realmente eu não sei dizer nomes. Chico Xavier é Orcontur para nós. Agora, eu não sei se ele é puro. Eu não sei dizer. Divaldo, a mesma coisa. É um caminho longo, né, gente? A gente conhece como os nossos parâmetros de pureza são Jesus e Chico Xavier, mas o caminho é longo, gente. Tem para a gente, não sei quanto tempo vai levar, mas vai demorar muito tempo para a gente ter noção do que é a perfeição. Então, é difícil você analisar quem é o quê, né? Como vocês, eu também só consigo pensar em Jesus, que é, né, com certeza, o nosso governador, e Chico Xavier, mas é complicado a gente falar sobre isso, mas já disseram que Chico Xavier pretende reencarnar de novo. Dizem que sim. Mas com certeza é missão, né? Não é para prova nem expiação, é para missão. Eu acredito que sim. Com certeza. Esse espírito não é um espírito da nossa. Nós estamos muito longe dele. Não. Emmanuel já reencarnou. Dizem que sim. Dizem que já reencarnou. Ele está aqui? Sim, já reencarnou. O que dizem é que ele reencarnou lá no ano 2000, 2001, numa família católica, e que o trabalho dele vai ser voltado à educação. Dizem. Diz que ele vai ser presidente do Brasil em 2050, parece? Bom, quanto a isso eu não sei. Isso eu não estou sabendo, mas o que eu sei é que ele já reencarnou numa família católica no estado de São Paulo e que ele vai trabalhar pela educação. Vamos ver. Se ele nasceu em 2000, se ele nasceu em 2000, já está com 23 anos, já vai começar a aparecer por aí. Vamos ver. Tomara que sim. Certo? Mais alguma outra observação, gente? Pergunta? Não, então, assim, ficou assim, né, Marcelo? A gente não pula etapa. Não. Mas pode ser que de um mundo regenerado possa vir um espírito aqui para o planeta de prova e expiação para poder ajudar, não pode? Sim. Inclusive, faz parte do que eu vou falar na palestra do domingo que vem. Isso está incluído. Os espíritos que vão vir para cá a partir de 2025 para ajudar na nossa evolução. Eles são espíritos todos de uma evolução muito acima da nossa. E não são da Terra, eles são de outros mundos que vão começar a vir para cá para ajudar a gente, né? Mas isso deixa para a palestra, né? Falando na palestra. Sim, senhor. No dia da palestra, nós não temos Evangelho Livre dos Espíritos, é isso? Então, eu estou numa dúvida, foi bom você ter falado nisso, porque eu consigo fazer pelo YouTube, porém tem um problema. Vocês não participam, vocês assistem só. Eu acho isso muito chato. Eu queria fazer um jeito em que vocês participassem da palestra e que, ao mesmo tempo, as outras pessoas pudessem assistir ao vivo, entendeu? Mas a minha ideia é que a gente faça as orações. Sim. Eu acho assim, o início, prece inicial, toda essa parte eu concordo. Eu acho assim, o livro dos Espíritos e o Evangelho mais a palestra fica pesado. Certo, concordo, tudo bem. Eu concordo com o Carlos também. Concordo, perfeito. Vai ficar um pouco longo demais, né? Cansativo.
Eu estou preparando uma coisa pequena, assim, 3 horas mais ou menos. Beleza, Ah, tá ótimo. brincadeira. Tá bom, tá ótimo. Brincadeira, né? Já pensou? Bom, tudo bem? Podemos encerrar? Deixa a pergunta 227 para o outro domingo. 227 para frente. Sim, Para nossa próxima reunião. a outra reunião, sim. Então agora vamos vibrar com a Marli. Então, vamos acalmando nossos corações, fechando os nossos olhos, nos sentindo mais harmonizados. Vamos agradecendo pelo dia de hoje, pelas oportunidades que nos foi dada, e abrindo nossos corações e doando o que nós temos de melhor em forma de vibração. Vibrando pelo bem universal, por todas as moradas do Pai, pelo planeta Terra, pelos seus países, Portugal, onde mora nossa irmã Conceição, e pelo Brasil, pela harmonia de todos os países do mundo. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho por todas as religiões, vibrando com muita luz por todos os profissionais que trabalham na área de saúde, que estão em hospitais, centros de saúde, abrigos, asilos, orfanatos, presídios. Vamos vibrando também pelos pacientes que estão nos hospitais acamados, no leito de dor. Vamos vibrando também para aqueles irmãos nossos que estão nos presídios, para que Deus ilumine sua mente, para que eles tenham clareza sobre suas vidas. Vamos vibrando por todos que se encontram em situação de rua, tenham abrigo, consolo material, espiritual, vibrando por todos que estejam fora do mercado de trabalho, que tenham resignação e fé, vibrando pela paz entre os homens e pelos espíritos com tarefas evangélicas, vibrando pelos lares da terra, familiares, amigos, vizinhos, desafetos encarnados e desencarnados. Pedimos licença à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos discernimento em nossas palavras, amor em nossos relacionamentos e compreensão com aqueles que ainda não nos compreendem. Vibrando pela aliança espírita evangélica e suas elevadas ideias, vibrando pelos nossos estudos, solicitando nosso mentor individual sempre estar presente, se assim for a vontade de Deus. Vamos mentalizando Jesus entrando no nosso lar, envolvendo a todos com muita luz, serenidade, fortalecimento. E com muito respeito e amor, solicitamos a equipe do irmão Bezerra de Menezes que possa fluidificar nossas águas, para que, com muita fé, possamos obter as necessidades do espírito e do corpo físico, se for a vontade de Deus. Também deixamos uma vibração em aberto com muito amor e carinho, para que a espiritualidade utilize onde se fizer necessário. E vamos pedindo ao nosso Divino Mestre Salvador que fortaleça-nos e ampara-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Mensageiros veneráveis, mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo.
Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão, Senhor, pelo dia de hoje. E vamos continuar com esta vibração, que nesse momento nós vamos fazer a nossa lista de assistido, que a espiritualidade amiga possa visitar o lar de cada um desses irmãos, possam ser derramado bálsamo para aliviar as dores de cada um deles. Vamos pedir por Ademir Eduardo Bem, Adolfo Legnaro, Adriana Gomes, Adriano Antônio Filho, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andresa Aguilar Soares, Antônio Carlos Gise, Arthur Massucci, Assis Miguelito, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Tondini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Vilar, Eduarda Gise Roque, Elvira Saran, Fernanda Ranzani, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Gabriel Bazutti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Janice Cassiolato Martins La Sábia, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Marinho, João Nunes Cassiolato de Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Daça da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Mazuti Pazuti, Juliana Marsola, Leonardo Correia Inafu, Lesiana Santos Silva, Liliane Giglio Figueiredo, Liliane Leila Martinez Bife, Lloyd Teodoro Ribeiro, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazucchi, Marco Antônio Barbosa, Marco Aurélio Goulart, Marco Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Teres, Maria José Malafate da Silva, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Miton, Marta Helena Abinagim Gleison, Michele Zampar Silva, Moniz Galante, Neide Goulart, Neuza Corso, Olinda, Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamur, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Alequini, Silvana Gonçalves Rangel, Silvia Helena Binagim, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves Santos de Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Less, Wesley Rota, William Abinagim, e todas as escolas do Brasil e do mundo, todos os alunos e professores, escolas ETEC, Francisco Nogueira de Lima, Instituto, e todas as escolas de Casa Branca. E vamos também, neste momento, vibrar muita luz. Vamos pedir que algum desses irmãos da nossa lista de desencarnado, se ainda não foram socorridos e amparados pela espiritualidade amiga, que neste momento possa ser amparados,
Vamos fazer a nossa lista de desencarnados. Alan Rangel Filho, Arthur Ignácio Mateus, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, David Maclia, Elizabeth Terreiro, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliane Rodrigues, Hermenegildo Oswaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcia Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Cosse, Maria Benedita Dias, Maria Elisa Moraes, Mariana Pico, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalbel. Pedimos, Pai, neste momento, que sejam esses irmãos encarnados ou desencarnados, que todos tenham a visita da espiritualidade amiga, que todos possam ser ajudados e socorridos de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um desses irmãos. Que assim seja. Vamos encerrar nossa reunião, agradecendo o encontro de hoje no Abrigo de Idosos, agradecendo nossa reunião de agora, que favoreceu nossa aprendizagem e favorece semanalmente nossa evolução espiritual. Que esta semana que se inicia seja uma semana abençoada, uma semana de alegrias, leve, e que nós possamos contribuir para a vida daqueles que cruzarem a nossa vida, com humildade, com amor, e que nós possamos também aprender com esses irmãos que cruzarem a nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Marcelo, ligar o microfone. Então, talvez agora vocês me ouçam, né? Você pergunta tanto se a gente ouve. Então, pois é. Então. Não, eu só perguntei se tá todo mundo bem, Marli, Carlos, Juliane, Michele, Fernando. Graças a Deus. Foi muito... Eu fiquei muito feliz de hoje à tarde, me senti muito bem. E vamos pensar na próxima, né? Se Deus Vamos quiser. pensar na próxima, sim. Tá? E... A Marli. a Marli também tá Olha, a falando sem Marli ligar. com o microfone desligado. Ô, Marcelo, antes da gente encerrar, você me fala como tá a tua irmã. Ela tá bem, ela fez a cirurgia, não tá andando muito, né, obviamente, mas é uma questão de recuperação só, foi tudo bem, graças a Deus. Ela agradeceu muito as orações. Marli e a Jéssica. A Jéssica tá bem também, já tirou o dreno, agora é questão de recuperar. É tudo recuperação. Ótimo. Que Tá bom, tudo bem, graças a Deus. Joia. que bom. Ok, então é isso aí. Bom restinho de domingo para vocês, né? Boa Uma semana. boa semana. Dona Clarinda. Tchau, dona Clara, Tchau, feliz boa noite. aniversário. Feliz aniversário, Dona Clara. Deus Feliz abençoe. aniversário. Tchau, gente. Abraço a Tchau. todos. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até quarta, se Deus quiser. Até Tchau. quarta. Tchau, tchau.